you could live forever. I'm a cocky no feel like that. I'm a Angelina. I'm a Angelina. Oh, we are down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you don't know safety when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, so baby why not call me? Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could live forever. I'm a cocky no feel like that. I'm a Angelina. I'm a Angelina. Oh no, so when I want to come out, I can see that. Why you want to invest in me like I ain't that? I'm gonna put the ring on your finger too. And be a better guy, be a better guy. On the low, 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 Oi, irmãzinha! Saudade de você, menina. Estou aqui convidando o Silvio. Hi, girls. Boa noite. Estou aqui aguardando o Silvio entrar para começar a nossa live. Deixa eu ver aqui quantos minutos. 13 minutos. Enquanto isso, vamos ouvir música africana. Olá, dos Estados Unidos! Hello! Obrigada por acompanhar a nossa live. Que legal! Hoje o assunto, vamos falar sobre masculinidade tóxica. Vamos fazer um bate-papo. Opa! O nome desse músico, desse cantor é Burna Boy. Hello! Alô, Xênia. Oi, tudo bom? Boa noite! Boa noite, Muito obrigada por aceitar esse desafio, esse convite do Papo Preto. Estamos muito felizes em te Obrigado eu por você ter feito esse desafio. Não é fácil, mas bora lá. Bora lá, bora lá. Como é que você está nessa quarentena, querido? Tudo fixe? Tá tudo fixe, está tudo legal. Está tudo calmo, né? Bem em casa, mas Sim. está tudo calmo. Que bom, que bom. A pior parte é só não estar a trabalhar. Pior parte. Nem com teletrabalho, né? A nossa área nem teletrabalho funciona, né? Então, cá estamos. Marília, seja bem-vinda, Marília. Olá, pessoal. Olá, Ciro. Bem-vindo a todos, boa noite. Vamos iniciar mais uma live do Papo Preta. Hoje nós convidamos o ator, apresentador Silvio Nascimento. O Silvio é um ator famoso em Angola e aqui em Portugal, tá, minha gente?
Ô Silvio, você é o Lázaro Ramos de Angola? Me contaram, um passarinho me contou isso. É engraçado isso. Eu gosto muito do Lázaro Ramos. Não, eu sou Silvio Nascimento mesmo. Silvio Nascimento da Angola, se calhar com um bocado de Lázaro Ramos, Denzel Washington e vários outros atores do mundo. Tudo junto. Ah, então tá muito. Então, eles estão muito bem representados nesse aspecto. Então, Obrigado, obrigado. o Silvio, Olha, ele é sejam todos muito bem-vindos. Oi? Sejam todos muito bem-vindos. É que está a entrar muita gente aqui. Sim. Alô, pessoal. Vou ser trucidado aqui. Para quem não conhece, né, porque temos pessoas de Portugal, de Angola, mas do Brasil, o Silvio, ele é ator de cinema, TV e teatro, né, é um ator premiado, ele ganhou 2 prêmios, né, em 2017 ele ganhou o prêmio Moda Luanda e em 2018 o Globo de Ouro em Angola, né, ambos na categoria Melhor Ator. O Silvio, ele é apresentador de um programa que eu já estive algumas vezes, inclusive com ele, que é o Bem-vindos, e que Sempre muito tem... querida comigo. Pois é, na África. Ele está apresentando esse programa desde 2018 e eu convidei o Silvio, que gosto muito de conversar com o Silvio, né? Ele tem um discurso que me agrada muito, para fazer esse desafio, conversar sobre masculinidade tóxica e falar sobre esse homem negro, né? Homem africano. Já sei que vão ter homens de diáspora também presentes nesse nosso bate-papo. E é isso. Eu acho que vai ser bem interessante. Vamos trabalhar. Eu acho que eu já vou fazendo a primeira pergunta. Para você, Silvio, né, em sua concepção, no seu pensamento, no que você entende, o que é masculinidade, o que é ser homem negro no mundo, homem negro africano, o que é masculinidade para você? Epá, é complicado sempre dar conceitos, né? Uma vez que muitos deles estão completamente estudados por muitas outras pessoas e outros deles vão sendo a nossa experiência como homens, como pais, maridos, irmãos, como membros de uma sociedade. Então, eu não me atenho muito a conceito, né? Prefiro vivências. Então, não gosto muito de errar com relação ao que alguém já perspectivou como certo. Então, masculinidade é o que eu sou. Agora vamos tentar analisar se o que eu sou é tóxico, se não é, até que ponto já melhorei com relação a isso, ou se ainda não melhorei. Então, eu estou aqui como um copo vazio, quero mesmo aprender e ser refutado em muitas ideias. Não tô aqui com o copo cheio. Vim para aprender, vou falar, mas vou ouvir muito também. Bom, isso é bom, né? Ouvindo a gente aprende, né? Mas eu fico muito curiosa para saber, porque eu sei que hoje a gente conceitua tudo. Para tudo tem nome, para tudo tem conceito, né? E também tem a sua validade. Eu acho que a academia, a produção de conhecimento, tem o seu valor. Eu acho que nós estamos no mundo da linguagem, né? E o mundo da linguagem é preciso nomear coisas, né? Para poder dar um sentido mais amplo, para as pessoas tomarem esses nomes e, a partir disso, construir sentido a partir, né, de todos esses conceitos que são formulados. Né? Você falou uma coisa muito interessante, né? O conceito ele vem depois da experiência, né? O que é soberano é a experiência. Então, por mais que existam muitos conceitos, ou conceito, né, tem um conceito de masculinidade hegemônica, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, conceito de masculinidade tóxica, mas cada homem vive a sua masculinidade no mundo. É isso que eu gostaria de ouvir um pouco de você. O que é para você ser homem, viver nesse corpo, nessa veste, nesse conjunto de simbologias, de sentidos, enfim. Olha, deixa eu mandar aqui um beijão grande para o Alicate, meu irmão. Alicate, um forte abraço, também te amo. Como africano, né? Como preto africano, e tendo crescido com os meus,
hoje eu percebo cada vez mais que nós, como homens, somos uns seres privilegiados, né? Vivemos sobre algum privilégio e em algum momento, vivemos também sobre uma cumplicidade de menosprezar um outro ser, um outro género, que é a mulher, falo aqui da mulher, em que nos meteram numa posição, né, uma posição né, uma posição superior a mulheres e nos meteram de uma forma a gladiar com elas, inferiorizando mulheres e catapultando os homens. Nos meteram em sítios onde supostamente somos endeusados, como sendo os galos dos donos da gaiola, e como donos da gaiola nós aprendemos muitas coisas com relação a tratar uma sociedade completamente inferior a nós, desde que sejam diferentes de nós, não sejam homens. E com tudo isso, na educação, nas pequenas coisas, nós fomos aprendendo mais e mais conceitos. E hoje a masculinidade é isso, né? Hoje, ou durante muito tempo, tem sido a ser, hoje tem estado a ser desconstruída, de algum momento, de alguma forma. E a masculinidade é isso, né? É a altivez de certos homens, é a posição superior a algumas pessoas, a algum género, mas também tem outras vertentes. Por isso é que é um conceito muito amplo e a explicação seria estar a devagar. Então, se calhar, se nós perguntarmos de forma mais direta e mais contextual, barra exemplos, poderei se calhar ser bem mais percebido. Senão vai ser só tipo filosofia aqui. Sim, sim. Vou pegar esse gancho. Você fala do lugar do homem negro e africano, e nós sabemos que conceito de masculinidade ele surge mesmo em termos de conceito dentro de uma lógica hegemônica, né? O conceito de masculinidade se lembra muito o homem branco, né? Esse conjunto de valores, né? E também tem um outro aspecto que eu percebo, que essa masculinidade como modelo, eu não sei se ela contempla o homem negro, porque me parece que a masculinidade do homem negro é arrastado para o lugar dessa masculinidade que, vamos pensar assim, ou inferior, ou tóxica, né? Porque quando se pensa de um homem, o homem que é capaz de sustentar uma família, o homem que é capaz de estruturar, ter responsabilidades, isso lembra muito capacidades de um homem branco. Para o homem negro, ele se vê muitas vezes questionado enquanto sua masculinidade. Queria saber como é que é isso na tua vida, como é que você sente, como é que você enxerga isso. Epa. Continuo a perceber de forma muito genérica, né? Muito genérica. Porque assim, talvez eu, Silvio, em algumas coisas não me revejo da forma como certo homem branco nos posicionou, mas acabo por não corresponder à pluralidade de pessoas, à pluralidade de homens negros, pretos, né? Como eu, como pai, como homem de família, assim, como disseste, se calhar eu vejo que estamos sob um processo, né? Sob um processo de descobrimento, sob um processo de emendar algumas coisas, e é aí que eu vejo a minha masculinidade nesse sentido. Então, íamos continuar sempre a falar sobre suposições, estás a ver? Eu quero, se calhar, aliás, em regra, Xenia, eu falo muito com experiência própria ou conhecimento de causa. Gosto muito de falar sobre exemplos práticos, porque assim, eu estudei Direito. E estudar Direito implica conhecer muitos conceitos técnicos, que esses conceitos técnicos levados ao público que realmente precisa, por exemplo, que é o nosso cliente,
acaba sendo só um conceito bonito, conceitos técnicos de ser falado, mas na vida prática são coisas muito simples, como por exemplo, às vezes estamos a falar com um cliente, né? Um cliente, e estamos a dizer, olha, o de cujos teve nesse momento, um momento antes do seu passamento, o de cujo teve esse tipo de atuação. Quando você só quer dizer, olha, o homem morreu e antes de morrer ele fez isso. Então os advogados são, para mim, demagogos demais e acabamos sempre por não ser compactos na comunicação, estás a ver? Então, muitas vezes eu gosto mesmo de falar de exemplos bem práticos para chegarmos lá. Então, pica, Xenia, bora lá. Mas os exemplos práticos você pode falar, porque eu sou mulher, eu não sou homem. Não, diz-me, vamos tentar fazer o seguinte. Quais são os pontos em que você, como mulher, e conhecendo muitas outras à volta, achas que a nossa vês, tens certeza e tens a prática, em que a nossa masculinidade fala mais alto e acaba por criar barreiras entre os géneros? Nossa, eu prometo ser verdadeiro o suficiente para dizer sim, não, acho que não concordo ou concordo. Prometo ser verdadeiro. Aí eu ficaria sem saber qual é o lugar que você quer que eu fale, porque assim, eu geralmente gosto muito de falar como técnica mesmo, porque eu também não acho muito a minha vida interessante. Mas eu posso falar da minha experiência clínica, né, do que chega na minha clínica. Eu posso falar sobre isso. A gente pode discutir sobre o que chega. Por exemplo, pensando em termos de masculinidade tóxica, né, o que é? Masculinidade tóxica é um conjunto de prerrogativas que os homens se veem obrigados a cumprir, como se fosse um repertório. Esse repertório que um dia vai dizer, olha, depois de todo esse processo de assimilar todas essas coisas, sou homem, vou me comportar dessa forma, pronto, estou garantindo aqui o meu lugar de homem no mundo. Né? Por exemplo, não mostrar fragilidade, aquele discurso de que homem não pode chorar. Né? O que chega na minha clínica? Homens que têm muita dificuldade de expressar sentimentos, emoções, falar de si próprio, porque não podem mostrar fragilidade no seu meio social, família, extremamente adoecidos. A gente pode falar que, mundialmente, os homens eles estão no topo, quando se trata de índices de homicídio, por exemplo, e de suicídio. Então, assim, são homens que não podem expressar emoções, sentimentos, mas que, consequentemente, vivem um extremo sofrimento psíquico e não tem lugar onde colocar essas coisas. Entende? Então, assim, posso falar a brutalidade, a competitividade. Não, partindo desse, agarramos nesse caminho e seguimos. Se calhar vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Sim, mas concordo, vivemos isso, infelizmente, vivemos esse preconceito estabelecido de que homens são machos, são másculos, são durões, e citando aqui um grande poeta, cantor, Valete, ele diz que durões dizem que não amam porque é sinal de fragilidade, mas eles são os mais frágeis porque não têm a outra metade. E durante muito tempo nós, fim de citação, e durante muito tempo nós fomos sempre sendo esses, né? Homem não chora, homem tem que ser duro. Numa corrida, mulher não pode vencer porque mulher é melhor. Alguém disse que o som não está bom. Se calhar seja o meu. O meu tá bom? Acho que seja o meu. Cascais. Tudo bem com o meu áudio? O Silvio, como é que tá? O Silvio tá cheio de fãs aqui. Eu acho que é mais o meu. Pessoas queridas, pessoas amáveis. Boa noite, Mariana, beijo. Acho que vai melhorar.
Pois, então, a nível de competições, os homens fomos educados a não perder para a mulher em nada, nem a questão física, nem o lado psicológico. Mas se calhar aqui para dar um fim a isso, ou então aguçar um bocadinho a conversa, deixa eu dizer que, no meu ponto de vista, eu, Silvio, eu acho que nós homens somos o sexo frágil. Aí agarrando naquela posição de que também predispuseram as mulheres como sexo frágil. Sexo frágil somos nós, homens. Sexo frágil por quê? Porque mesmo a nível físico, a nível psicológico, e estou a falar de estudos mesmo que comprovam isso, nós somos mais frágeis que a mulher em tudo. Em tudo. Em Vou dar tudo. alguns exemplos, alguns exemplos. Fisicamente, os homens adoecem muito mais fáceis que mulheres em muitas outras doenças e são mais frágeis que as mulheres. Por exemplo, bem prático, nós A não temos o Conceição poder está aqui. Beijo, Conceição. Conceição, beijão, beijão. Conceição Queiroz, adoro essa mulher. Nós não temos, fisicamente, nós não temos as capacidades de dar à luz, né? De dar à luz. E só o facto de uma mulher poder dar à luz, ter a capacidade de dar à luz, ter aquela força física necessária de dar à luz pós-parto, durante a maternidade, durante o processo de gestação, são forças que nós homens, só com uma dor de dente, nós ficamos logo no chão. Logo no chão. E a nível de capacidade de gestão de emoções e muitas coisas, as mulheres nos ganham. As mulheres acabam, não é por perder, acabam por, no nosso ponto de vista, né? Acabam por perder porque as emoções das mulheres estão muito à flor da pele. Para muitas mulheres. Para a mulher, se quer chorar sobre uma situação, a mulher chora. E supostamente quem chora é fraco. Foi assim definido. Isso para diminuir a mulher. Quem chora é fraco. E hoje em dia nós começamos a perceber que chorar não é fraqueza. Aliás, chorar é das maiores riquezas emocionais que um ser humano pode ter, porque a partir do momento que o homem chora, ou a pessoa, homem, mulher, o ser humano chora, vai buscar energias onde ele nunca pensou que tivesse. E quem é mais prático a fazer isso a vida toda? Mulheres. Sim. Então, as mulheres têm maiores capacidades cognitivas de trabalhar com as emoções e depois de um choro, de um berro, ela levanta, né? Levanta com a cabeça toda erguida, mete os saltos e resolve problemas de gestão, de problemas sérios que os homens não resolveriam, só resolveriam a pancada, só resolveriam com tiroteios, como vemos as grandes guerras no mundo são feitas maioritariamente, se calhar 99%, por homens. Foram homens quem imprimiram gatilhos, foram homens quem carregaram no botão vamos fazer guerra. Foram homens que não conseguiram resolver problemas diplomáticos e entraram em guerras. Então, nesse conjunto todo, hoje paro e penso e me pergunto. Eu acho que as mulheres perderam isso por homens machistas que sentaram numa sala do poder e disseram, olha, vamos resolver, meter as mulheres de parte, até porque homens somos nós, a nossa masculinidade é que é boa, e vamos diminuir quem é o sexo forte, como eu estava aqui a falar no princípio da conversa. Então, isso não é uma teoria somente, não é aqui para ficar bonito. Eu, sinceramente, acho que as mulheres são muito mais fortes que nós em vários sentidos. E essa forma de diminuir e meter as mulheres num pacote pequeno, num pacote sem mérito, eu acho que nós já devíamos terminar isso. E devíamos começar a terminar, se os homens tivessem juízo, vontade, os homens deviam terminar isso metendo as mulheres nos postos mais altos que os países têm, como o presidente da República, como qualquer outra mulher ou qualquer outro homem, com as falhas e acertos próprios de um presidente da República. O que acontece? Acontece muito isso, vou dar aqui um exemplo, Xênia. Acontece muito isso, ou o que acontece? O que os homens fazem? Fazem muito como fazem com os pretos, conosco. Fazem o seguinte, numa posição, num sítio em que devem meter as mulheres para eliminar
essa péssima ideologia, esse preconceito concebido, o que é que eles fazem? Metem mulheres não muito competentes para aquele cargo ou para aquela posição. Sim. Estou aqui a fazer uma analogia. Metem também como pretos, né, homens negros, numa posição em que não são bons a fazer aquilo, onde existem outros pretos, outros negros, que fazem muito melhor que aquele. Fariam Exato. muito melhor, 10 vezes. Isso Mas, está para dar acontecendo um agora no exemplo, Brasil. Nós para temos dar um governo obscurantista e que inclui algumas mulheres, mas que são muito precárias, né? Que é isso, o sistema do patriarcado. é Elas isso que eu estão quero dizer. a serviço. Metem Elas uma estão pessoa a serviço para incapaz, a emancipação das mulheres, não é uma representação, né, a serviço da emancipação das mulheres, de demonstrar a capacidade das mulheres. Isso acontece hoje no Brasil. Tanto que nós tivemos uma presidente mulher e ela foi deposta, né? Ela sofreu um golpe de Estado, né? Porque não é permitido que a mulher é. A Estás a ver mulher, ela tem que ser muito assertiva. o que é Mas que elas vai acontecer? são muito assertivas, né? O que é que vai acontecer? Somos expostas a mais julgamentos, né? E a Yeah. mais punição, inclusive. Então, agarram numa Dilma Rousseff, metem uma Dilma Rousseff, metem caixas de bananas para Dilma Rousseff. Hoje em dia, por exemplo, os vídeos que você recebe de uma Dilma Rousseff não são os vídeos quando ela teve uma atitude ótima. São os vídeos que ela falou um dia, umas percentagens estranhas que só ela sabia naquele momento, ou não sabia, ou falou mal. Então, metem uma Dilma Rousseff nessa posição e todo mundo, toda mulher vira Dilma Rousseff. Então, é incapaz de chegar lá. Da mesma forma como eu estava a dizer, metem pretos, homens pretos, por exemplo, a fazer um trabalho. Imagina como um ministro da saúde, num momento em que a saúde é precária a nível internacional. Não é? Metem um ministro que nem é ministro, metem um homem que se calhar é médico, às vezes era um médico iniciante que não tinha experiência nem de gestão sequer, metem-lhe como ministro da saúde, no momento em que a saúde está a decair. O que é que vai acontecer? Vai parecer que todo homem preto vai ser objetivado como aquele homem que estava lá e fez mal. Eu vejo isso nos atores. Vejo isso nos atores. As novelas na Globo, a maior parte dos colegas que foram postos em televisão eram péssimos atores. A maior parte. Ou nem eram atores sequer. Então foram desconstruindo a imagem de um bom ator black. Então todo mundo pensava que os atores não eram bons. Os atores blacks não eram bons. Até aparecerem Lázaro Ramos, Fabrício Bolivieiras, Milton Gonçalves e Nascimentos, esses atores que partiram a ideologia de que esses artistas não eram bons o suficiente para estar lá. Estás a ver? Mulheres a ganhar um salário avultado e a fazer um trabalho de grande relevância, mulheres como presidente a terem um mandato bom. Então, tudo isso, quando se destrói, todos nós somos cúmplices. E esses homens, essa masculinidade tóxica, é quando existem homens que não admitem isso. Quando existem homens que dizem, não, nem vamos conversar sobre isso. Então, acho que, sim, a masculinidade tóxica é algo que nos invadiu há muitos anos e só mudando isso, mudando a forma de pensar, se calhar, começando a educar novos seres, é que faremos diferente. Interessante. Tem aqui um comentário do Everton e diz: a mulher, quando tem decisões fortes e não se curva aos coluios masculinos, ela é mal amada ou histérica. Quando o homem age, tem as mesmas atitudes, ele é forte. Isso aí, quem fala sobre esse aspecto de como a mulher é julgada né, para o mundo, como ela é vista, né, como o gênero tem uma importância, né, quando a gente vai falar de qualidades ou defeitos, é a Chimamanda, né, Adichie. Ela diz que todas as qualidades que estão presentes num homem, quando elas estão presentes numa mulher, elas são completamente subvertidas, né? São transformadas em defeitos, imediatamente. Yeah. Porque é necessário esvaziar esse lugar da mulher, né? Esse lugar de potência, para que esse sistema continue funcionando, né? E privilegiando, consequentemente, os homens. E aí eu ia te perguntar o seguinte: o que é mais fácil, né, como homem? O que é mais fácil abrir mão e o que é mais difícil abrir mão quando se fala de
E a nossa educação vem desde a nossa mãe, nosso pai, nossos familiares, até a nossa sociedade. Se a nossa mãe e nosso pai nos ensinou a ser mais forte do que os nossos irmãos e as nossas irmãs, vamos falar de homem e mulher. Linda, filha, linda, linda. É um ano, bonito. Estou aqui com a pequena. Bonita, linda. Que ama, filha. Yeah. Então, se nós somos educados a gladiar, né, com as mulheres e nunca mostrar essa fraqueza, então é muito mais fácil, né? Era essa a pergunta, né? O que é que era mais fácil, né? Então é muito mais fácil tu não mostrar fraqueza, quando realmente às vezes és fraco. E nós às vezes somos fracos. Ou não somos fracos. Existem algumas pessoas que são mais fortes do que nós. E muitas dessas vezes, ou muitíssimas vezes, são mulheres. Olha, vou dar-te um exemplo com relação a isso. Eu cresci com mulheres. Cresci com muitas mulheres. Aliás, eu quando nasci, no dia em que eu nasci, eu fui o único homem que nasceu num sítio em que nasceram 19 mulheres. Oxe. 19 mulheres. Eu cresci com irmãs, primas e tudo isso. Eu vi as minhas irmãs, as minhas primas a fazerem todas as tarefas domésticas. E isso me educou a não fazer tarefas domésticas. Principalmente porque dizia, não, tu és homem, não faz isso, deixa elas fazerem. Está aqui uma minha irmã que acabou de entrar, mandou uma mensagem. A Graciete Marisa, ela sabe, né? Nós fomos educados a vermos as mulheres a fazerem as tarefas domésticas. Isso é uma educação, isso é uma formação psicológica. Psicologicamente, tu foste criado a não fazer certas coisas como mulher. E homem que fizer isso é fraco, é bobo, é estúpido. No meio dos outros homens, gozam contigo. Se fizeres, se de repente mudas a ordem das coisas. E a Cisa até quer dizer, não fazia mesmo nada. Não fazia. Aliás, eu sou o filho mais novo da minha mãe, né? Já não fazias nada. E vias as irmãs, as primas a fazerem tudo. E olha que os teus caprichos eram resolvidos por elas. Então, é muito mais fácil tu te permitires não te permitir, é mais fácil te permitir não te permitir coisas do que te permitir certas coisas e permitir abrir a mente. Depois, mesmo eu, quando abro a mente assim, eu sou contra muitos dos meus amigos, muitos dos meus pupilos, muitos dos meus confrades, muitos homens que vão entrar aqui e vão dizer, esse gajo parece que está maluco, parece que a Europa já começou a te fazer mal. Entendes, né? Uhum. Por quê? Porque é muito mais fácil nós estarmos no privilégio que sempre nos fez bem, mas nunca fez bem às outras pessoas, às mulheres, e sempre meteu as mulheres mais abaixo. Por isso é que nós achamos que nós temos poder sobre as mulheres. O poder que os homens, principalmente em África, acham não, têm sobre as mulheres, é um poder que nos foi educado a ter. Uhum. Daí que muita da nossa masculinidade vai sendo tóxica, principalmente para quem conheceu a luz, quem percebeu. As mulheres executivas sabem um bocadinho mais, então para certos homens isso é uma afronta. As mulheres ganham um bocadinho mais, isso é uma afronta. Apesar de que, quando muitas mulheres pouco preparadas conseguem ter isso também, conseguem dar um passo à frente para a revolução, essas mulheres declinam, falham, como? Pisam, abusam disso. Ao invés de agarrar nisso e mostrar e contornar, algumas mulheres abusam disso. E quando uma mulher abusa disso, infelizmente, os homens acabam por ganhar pelo lado físico. Ou matam a pessoa, ou violentam a pessoa e acabam por ganhar dessa maneira, estás a ver? Então não é propriamente o objetivo que queremos atingir. Eu não sei bem se eu entendi, mas você fala que algumas mulheres, não sei, deixa eu ver se eu entendi. Algumas mulheres que conseguem uma certa emancipação, autonomia,
né, conquista financeira, elas passam a ter a atitude guiada pela lógica machista, que é isso que você está querendo falar? Sim, 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 sim. Tá. Sim, do género. Imagina, uma mulher que ganha mais do que um homem, mas não ganha segunda-feira, terça, quarta, ganha a vida toda mais do que ele. Sim. Ah, infelizmente, e as mulheres que estão aqui, espero que sejam realistas. Aliás, temos que falar com verdade para começarmos a ver o que é da questão, né? Ah, quando tem um problema com o homem, às vezes é um homem que desrespeita a mulher, às vezes é um homem, hum, às vezes é um homem pouco prestativo em vários aspectos. A primeira coisa que essa mulher faz é te expulsar da casa dela. E ela diz-me isso: vou te expulsar da minha casa, sai da porcaria da minha casa. Sai da minha casa. Ou então, se não disser isso, quando ela tiver a falar sobre esse homem, ela fala nos seguintes termos: um gajo, um homem, que eu lhe ajudei, que lhe tirei da casa da mãe, que lhe dei teto, lhe dei não sei quanto. Conversas que, por acaso, muitos homens também já tiveram antes, né? Sim. Mas era mais ou menos o normal. Essa mesma conversa, quem tem é a mulher. Então, infelizmente, por isso é que eu digo, infelizmente, algumas mulheres, não sendo muito não sendo muito equilibradas em alguma forma de falar, né? Acabam por competir dessa forma e se baixando ao nível do homem que um dia ele baixou, ou da forma como a sociedade é. Então, era esse exemplo que eu estava a dar. Uhum. Tá. Isso você acha que tem relação com essa forte cultura dos papéis de gênero, né? Sim. Também as mulheres com um pouco de dificuldade, né? Porque assim, eu acho que vivemos uma crise de papéis sociais. Uhum. Acho que tivemos muitos avanços, mas eu não sei o quanto estamos preparados enquanto homens e mulheres para lidar com esses avanços, que foram muito rápidos, né? As mulheres elas tiveram uma mobilidade intelectual, financeira muito rápido, né? Isso consequentemente esvazia também de uma certa forma esse universo masculino, né? Eu não sei, eu tenho uma impressão que existe uma crise de ambos os lados, né? Que esse papel de gênero, por exemplo, vou te trazer, eu não sei, eu vou para me fazer entender. Por exemplo, casais homoafetivos, por mais que sejam do mesmo sexo, eles funcionam nas funções sociais. Casal? Não entendi, Um casais? casal, um casal homoafetivo, por exemplo, tá? Uhum. Ou dois homens ou duas mulheres. Eles funcionam também numa lógica de papéis sociais que Uhum. lembram um pouco a ideia de gênero. Será que estamos engessados nessa É lógica? assim, os casais homoafetivos, pelo menos em muita boa parte dos países do mundo, esses casais, antes da sua homossexualidade, eles são homens ou mulheres, filhos de pessoas. Então, eles, antes de serem homoafetivos, né, eles são educados de uma forma. E se eles forem educados da mesma forma que estamos a ser até hoje, então, por mais que amanhã tiverem num relacionamento, né, a dois, eles serão exatamente fruto da sua formação, da sua educação. Então, quando chegarem, imagine, é um homossexual, um gay, né? É um gay. Epá, se ele foi educado sufocadamente como um homem, repito, sufocadamente como um homem, ele, quando tiver o seu par afetivo, epá, a probabilidade dele se comportar como a educação dele lhe ensinou é grande. Não divide as tarefas como deviam fazer os dois. Na relação homoafetiva, um vai ser mais homem, outro vai ser mais mulher, tá vendo? E o problema vai continuar. Por isso é que o problema é um,
E a solução é no problema. O problema é a educação. Nós somos mal educados. Nós fomos, durante muito tempo, educados de uma forma completamente subversiva, completamente diferente. Então, essa educação somos nós somos os frutos da nossa educação. Se nós quisermos que isso mude, ainda bem que estamos aqui a conversar, vamos mudar, mas vamos mudar para os nossos filhos, vamos mudar para os nossos netos, porque nós só vamos fazer uma luta entre nós, os mais conscientes, os que despertaram mais e os que ainda não despertaram. Então, a nossa luta vai ser ideológica. E se a nossa luta for ideológica, ainda bem que seja ideológica, porque a nossa ideologia vai fazer com que nós eduquemos os nossos e os outros que não estão a entrar na luta vão perceber que a educação social está a ser diferente. A educação social, as leis estão a ser diferentes, a forma de comportar-se a nível da sociedade está a ser diferente. Então, aí as coisas vão começar a mudar. A diferença está mesmo só na educação. A nossa má educação nos mata. Sim, é bom você ter falado sobre isso, porque era outra questão que eu ia colocar aqui, que é o papel da ancestralidade, né, das lógicas familiares se repetirem, da nossa transgeracionalidade, né? Não só o que acontece dentro da família, mas em contextos sociais também que influenciam, né? Tem um grande impacto nas nossas vivências, enquanto família. Eu queria saber de você o quanto, assim, falando do lugar do homem negro africano, o quanto ainda você vê de dificuldade de mudança dessas lógicas, dessas repetições, né, que estão aí incluídas na educação, né, de como essas famílias estão preparando novas mulheres, novos homens para a sociedade. Como é que você vê isso? Olha, é assim, o quanto é que eu vejo dessa lógica mudar? Vejo essa mudança de forma muito paulatina, muito tímida, em que quem quer mudar, por ser tímida, já começa a ser conotado como extremista. E são postos num pacote, né? Imagino, quando falamos do feminismo hoje, muitas pessoas entendem feminismo como extremismo. Por quê? Porque, infeliz ou infelizmente, mais infelizmente, metem as feministas numa posição de extremistas, e algumas se posicionam dessa forma. Daí que eu digo que é um bocadinho tímido. Depois, ainda vemos países africanos como os nossos, vemos que são relutantes em relação à mudança disso. Vemos a não representatividade de pessoas que pensem diferente ou que ajam de forma diferente. Mas vemos isso no ponto mais alto. No entanto, vemos isso tipo no presidente, na vice-presidente, nos governantes. E nós, africanos, digam o que disserem, nós somos pautados pelos nossos líderes, os nossos governos. E os nossos governos, os nossos governantes, não são propriamente exemplo da mudança, porque eles são fruto do machismo, fruto da má educação passada, fruto da educação sem saber propriamente. Então, nós vamos fazendo isso aqui na base e alguns governantes vão percebendo coisas diferentes e uma coisa ou outra vão mudando. Então, por isso que eu respondo que essa mudança é muito tímida, é muito paulatina, porque a mudança real tem que ser de cima para baixo, porque nós vivemos tipo numa pirâmide, né? E a pirâmide do conhecimento não sai de baixo para cima, sai de cima para baixo. Se a nossa pirâmide lá em cima, no topo, foi mal educada há 40 anos atrás, os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, não propriamente ancestrais, mas os nossos ascendentes, são pessoas que foram educadas de forma dúbia, foram educadas como antigamente. Então, tu não vês, por exemplo, um homossexual no governo, um homossexual assumido no governo de países africanos sem represálias, sem contextos, sem conversas, sem emitir uma opinião e essa opinião antes de ser ouvida a opinião, é vista de quem disse.
E eu estou a falar do Sim. homossexualismo. Agora, não vês muitas dessas atitudes de mulheres, quando fazem, também não são conotadas dessa forma. Então, epá, é assim, ainda bem que estamos nessa era, porque é dessa era que nós vamos criar a próxima. Durante essa era, há alguns conceitos que nós já não vamos conversar, porque eles são reais. Vamos tratar de melhorar a próxima era, porque nessa era vieram da outra era. E da outra era, eles entenderam aquilo daquela forma. É muito difícil, Xênia, muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil retirar uma pessoa que sempre lhe disseram: o teu pai é este aqui, a tua mãe é esta aqui. E da noite podia te dizer: olha, os teus pais são adotados. São adotivos, no caso. És filha adotiva de um casal que não é este. Até perceberes que a adoção dos teus pais até te fez bem ou não, a tua formação, nós somos memória. Nós somos memória. Tudo que nós somos memória. Nós somos memória daquilo que vivemos, daquilo que aprendemos, Sim. daqueles momentos em que tivemos. Nós Somos memória, memória, né? Mas também somos sujeitos de escolha. Né? O que sim, a gente sim. faz com as memórias? Né? A gente pode Assim, repetir as memórias, ou nós é mesmo também isso que eu quis dizer. É mesmo escolhemos isso que eu quis dizer, Xênia. outros Nós, caminhos. durante muito tempo, aprendemos muita coisa, né? Aprendemos muita coisa, que muitas coisas até são más, fazem-nos mal a nós ou fazem mal aos nossos próximos ou a quem nos rodeia. Mas até perceber que aquele mal que faz no outro faz mal, talvez esse mal tenha que te fazer mal a ti também. Senão, é uma constante. Diz-me mesmo. Hum. Tudo bem. Deixa eu, deixa eu responder aqui. O coletivo Rosa Parks colocou: como assim? Casais homossexuais funcionam de acordo com papéis de gênero heterossexuais. Deixa eu me fazer entender melhor, né? Para não ficar muito confuso. Eu sou terapeuta de casal também. Né? Além de ser psicóloga clínica, faço um trabalho individual, mas eu atendo casais e eu já faço isso há muito tempo. E eu atendo muitos casais homoafetivos. Né? Não estou generalizando, porque aqui não tem como a gente fazer nenhuma discussão generalizando. Né? A gente vai buscando alguns aspectos. Eu digo que tem alguns casais que chegam na clínica, né, para a terapia de casal, e fica muito visível na dinâmica relacional do casal certos papéis de gênero atuantes. Tá? É sobre isso que eu estava falando. Tá? Porque é algo que não se espera. Não se espera que um casal homoafetivo funcione dessa forma, mas isso existe. Tá? Só para poder reforçar aqui a explicação. Eu estou falando a partir de uma experiência clínica, enquanto técnica. Né, do que eu vejo, do que eu avalio. Tá? É isso. Yeah. Xênia, olha, muita gente está a entrar a partir de agora e estão sempre a perguntar qual é o tema. Faz o seguinte, sabes marcar o tema? Sim, o tema de o convidado. Não, para marcar aqui, escreves. Hoje é masculinidade tóxica, o homem africano em pauta. Estamos aqui falando, tentando, né, uma conversa, né, informal, abordando a questão da masculinidade tóxica, como que o homem negro, né, tanto africano quanto de diáspora, né, tem vivido a sua masculinidade. Quais são os pontos negativos, os pontos positivos, o que é necessário de mudança. Então, o Silvio está falando, né, está discorrendo até muito bem, né, a partir do lugar dele, né, de homem negro, angolano, africano, né, a partir da experiência dele, do que ele tem visto. É isso. Xênia, faz o seguinte, podes marcar esse tema, faz um comentário, faz aqui o comentário, escreves tipo tema, masculinidade tóxica, e depois marcas a conversa e ele vai ficar aí o tempo todo. Vai ficar, o tema vai ficar marcado. Mas pode continuar, para a gente dar andamento. E a Kátia Bolota, um beijão gigante, um beijão grande, minha mana. Pois, então, é isso, essa é a minha opinião. E pronto, findei com relação a essa opinião, mas pronto, se calhar tenham mais perguntas aqui e vamos conversando sobre as perguntas. Vai lá, abre as perguntas então, porque eu estou aqui fazendo o tema.
Aham, deixa eu fixo o tema. Marca, escreves o tema. Sabes como é que se faz, né? É só marcar. Pelo menos. Fica marcado aí na conversa. Olha, o coletivo Rosa Parks pergunta: de que África você fala? Gostaria de entender melhor. Eu falo de uma África generalizada e que, se calhar, claro, não faço parte do, da pluralidade do pensamento africano, mas pronto, eu sou angolano. Sou angolano. E quando falo tipo da nossa África, falo um bocado da nossa África, da zona Palopa, principalmente. Ué, não sei fazer isso, não. Não, Xênia, vês onde escreveste? Onde escreveste? Não importa, já falamos. A gente Não, é mais fácil, é fácil. a discussão do que o... Não é fácil, Então, Xênia. pronto, fiz. Carrega ali, carrega no comentário. Tá marcado. Tá feito. O que mais? Tem gente perguntando coisa aqui. Teve uma moça que falou assim, que ela sente em Angola uma grande dificuldade de ter essa abertura, né? Sente de falar sobre essas coisas com os homens em Angola, que ela se sente sem espaço para ter esse tipo de discussão. Entendo o que ela diz. E se eu fosse um bocadinho mais boçal, diria, não, você deve estar a te encontrar com os homens errados, mas não é verdade, porque a pluralidade de homens errados é muito fácil de encontrar com relação a esses temas. E por isso é que eu disse logo desde o princípio que talvez eu não seja um consenso em relação ao pensamento que eu tenho de homens tipo africanos. Tá vendo? Mas deixa eu dizer aqui uma coisa às minhas irmãs, que não vamos retirar culpas ou dar culpas. Vamos mostrar a verdade, né? Na verdade, eu penso muito que... Não, deixa só explicar aqui uma coisinha, Xênia, que não é propriamente a verdade, mas é o facto. Contra facto não há argumentos, né? Então temos que melhorar. A cena é: esses homens que são tóxicos, como as nossas manas estão a dizer, que tem muitos homens do género, e tem, como essas mulheres, são frutos de uma educação. São frutos de uma educação, infelizmente, de mulheres. Mas como assim, infelizmente, de mulheres? Não é dever, a educação não é dever de pais e de mães, de homens e mulheres? É aí que eu digo infelizmente. Sim. Infelizmente. Por quê? Porque nós somos, né, essa educação tipo africana, infelizmente, repito, houve uma separação de deveres. Homens vão trabalhar e mulheres educam os filhos. As mulheres educam os filhos, então os filhos são mais ou menos parte da educação da mãe, com um corretivo do pai. De quando o filho não tiver a fazer alguma coisa boa, o pai só vem para dar um soco no filho, para provar que ele é macho, e tem que ouvir a mãe, que já devia ter ouvido. Então, a verdade, ou o contexto, houve uma separação de deveres. E os filhos são de dever de educação da mãe. Daí que não encontras homens sozinhos a educar os seus filhos, mas encontras mulheres, pluralidade de mulheres, a educar os filhos que os homens podem. Foi o machismo, né? É o machismo. Vou falar uma coisa. Eu recebo mulheres africanas e mulheres negras extremamente exaustas, porque elas não estão felizes com essa carga e chegam extremamente tristes porque elas recorrem a esses maridos, a esses homens, com muita frequência. Venha participar, esteja mais presente, esteja aqui dentro. E elas ficam desesperadas, porque os homens acham que isso não é uma coisa de responsabilidade deles, que eles têm que botar o dinheiro em casa, que isso é coisa que a esposa tem que cuidar. Quer dizer, aí também existe aí mulheres que estão chamando os homens
Mas eles também estão num lugar confortável e que não estão muito afim de ir. Não estão muito afim de trabalhar. É aquilo que estávamos a falar sobre a fraqueza que os homens têm ou não mostram, são em várias dessas coisas. Os homens participam muito pouco ou em poucas percentagens na educação dos filhos, porque os homens supostamente foram educados a alimentar os filhos e a trabalhar pelos filhos, e a educação e o que o homem contribui para a educação do filho é dando dinheiro, é dando conforto. Recurso, é. E aqui alguém disse, quem olha, foi o Fernando Moraes, um grande escritor brasileiro, meu amigo. Ele disse, olha, muitas mulheres alimentam a masculinidade tóxica porque falta sororidade. É verdade. As nossas avós, as nossas mães, quando existem homens como nós, né? Homens tóxicos nas relações, Temos 4 homens... minutos. Yeah. Passa rápido. Depois voltamos. Raiva é um problema, esse negócio Depois nós voltamos. da irritação. Voltamos mais ou menos, voltamos para mais 35 minutos. Yeah. Quando existem homens tóxicos, Xênia, quando existem homens tóxicos, esses homens são protegidos pela sociedade, são protegidos pelas mães, pelas avós, pelas tias, que dizem, um homem se bater uma mulher, um homem se for desrespeitoso com uma mulher, se for um homem que paga as contas, se for um homem que até tem dinheiro, se for um homem que entre bater a mulher e dar comida em casa, ele dá comida em casa, então, minha filha, atenção, você também tem que ver. Em 75 foi pior. Nós já passamos por situações graves. O teu marido fez o quê? Fez um filho fora? Oh, minha filha, o teu avô tem 5 filhos fora, dos 10 que tem dentro. Então, não há sororidade entre as mulheres. E isso está a falar de situações do género, mas existem outras situações que nós homens, a nossa masculinidade tóxica, é alimentada pela sociedade toda. E principalmente, infelizmente, pelas mulheres que foram mal educadas a consumir isso de forma calada. Entende? Sim, porque como você falou, é uma estrutura. Assim como o racismo, o machismo é uma estrutura. Que estrutura sociedades, lógicas, narrativas, pensamento, comportamento, enfim. Acho que no final todos somos vítimas tentando aqui, né, construir alguma coisa nova. Construir algo novo, que eu acho que é isso. Estamos em processo, em work in progress. Estamos em work in progress. A gente vai acabar. Queria que você finalizasse, então, a live. Um abraço, um beijo para todos. Olha, assim, finalizando aqui, infelizmente o tempo voa. A melhor forma, uma das formas para nós começarmos a eliminar essa toxina que faz mal a todos nós, é se calhar pensamos um bocadinho no seguinte: as mães, quando educam os filhos, né, se infelizmente ainda estão com essa tarefa, quando educam os filhos, eduquem os seus filhos a tratarem bem as filhas dos outros, porque as filhas dos outros amanhã serão as vossas noras, as vossas netas, as vossas filhas depois da manhã. Então, se os homens que vocês estão a educar, esses homens que somos nós, vocês estão a educar com uma base de supremacia, ele vai meter para baixo uma estrutura que até é tua, que és tu, mulher. Então, ensinemos os homens e mulheres a serem pares, a terem paridade, a nível da posição psicológica, psicotécnica, técnica, cognitiva. Ensinemos a serem pares, ensinemos a serem um só. Porque se nós ensinarmos as nossas filhas a serem submissas, nós estamos a ensinar os homens a serem psicopatas, a serem supremos. Se isso continuar, esse problema vai ser um ciclo, vai continuar. Mas se nós começarmos a quebrar, vamos educar uma sociedade a agir de forma diferente. Eu sou pai, né? Sou pai e sou pai de meninas. Eu não posso educar as minhas filhas a serem submissas a qualquer cão. E faltam alguns minutos. Cão. Não posso educar as minhas filhas a serem submissas a um cão, porque amanhã eu vou querer que a minha filha tenha a mesma posição, se calhar, a minha filha se calhar seja melhor do que eu. A probabilidade é grande. Então eu quero que ela esteja com alguém que valorize isso com ela como pessoa, como mulher, com elas como mulheres, e que amanhã eles possam